Bom dia, pessoal. Eu estou vindo aqui para dar um retorno do desafio diagnóstico, que foi um paciente que eu e o Dr. Carlos tivemos a oportunidade de ver no hospital onde trabalhamos. Trata-se de um rapaz jovem que sofreu um politrauma, chegou completamente lúcido e orientado, sem grandes achados, somente uma anemia significativa que necessitou de transfusão, sangrou bastante no local. E levou-se 2 dias para poder abordar as principais fraturas, sendo realizada fixação das mesmas. No pós-operatório, ele evolui com insuficiência respiratória, um ataque de espineia, além de rebaixamento de sensório, necessitando ir para o CTI, ventilação mecânica. Tentando se entender o que aconteceu, ele chegou a realizar uma tomografia de crânio, de tórax, que não mostrou nada muito evidente, e 24 horas após isso ele começou a evoluir com aquela foto que vocês viram, que eram lesões pontiformes que não sumiam a digitopressão, se tratavam de petequias. Lembrar que as lesões que quando a gente aperta e some, sugerem vasodilatação, algum processo inflamatório, entre outras diversas causas. Quando a gente aperta e não some, trata-se de petequias, aí pelo tamanho pode ser uma púrpura, pode ser uma equimose, quanto maior for. E aí isso é sangue fora de vaso. Ou é plaqueta muito baixa, lembrar que ele tinha 66 mil plaquetas, mas é uma plaqueta baixa, não tão baixa para justificar tanta petequia. E pode ser um distúrbio qualitativo da plaqueta, mas está um pouco fora de contexto, né? Um rapaz que não tinha comorbidade nenhuma, nunca tinha sangramento. E pode ser inflamação dos vasos, seja por uma doença autoimune, uma vasculite, seja por alguma coisa que obstruiu um pequeno vaso e fez aquela área de sofrimento vascular com consequente extravasamento de sangue, tá? Então ele fez uma tríade petequial no tórax, pode ser no tórax, na face, normalmente são áreas que não tem muita relação, pode ser subconjuntival, essa patologia que a gente está conversando. Então nessa tríade é petequia, alteração do estado mental, ele rebaixou e foi para o tubo, e alteração respiratória. Nem todos têm essa tríade, mas quando você tem, nesse contexto clínico, um paciente que tem uma dessas duas coisas, alteração respiratória aguda ou alteração neurológica, que aparece em petequias, nós somos obrigados a pensar no diagnóstico que foi uma síndrome de embolia gordurosa. E aí a principal causa, pessoal, de fato são fraturas de ossos longos, e principalmente aquelas que demoram a ser abordadas, tá? Mas não só fratura de osso longo, vou exemplificar aqui, fratura pélvica, pode ser uma fratura de costela, um exemplo que às vezes nos foge, no pós-operatório de cirurgia torácica, que teve que abrir, paciente evolui assim, a gente fica um pouco perdido, não pensa tanto em embolia gordurosa quanto no contexto ortopédico. Injeção de determinadas substâncias, enxerto de gordura, isso tudo pode embolizar a gordura para a circulação. E aí o raciocínio é parecido com o TEP, né? Aquela gordura chega através de vasos venosos em pequena circulação pulmonar e faz a insuficiência respiratória por uma alteração VQ mesmo do paciente. Só que ela também ganha a circulação arterial, então acaba indo para a cabeça, acaba indo para a pele. Então, por isso que ele tem esses achados também, tá? Existem condições que, mesmo não tendo nada a ver com osso, pode ser, inclusive, pós-massagem cardíaca, enfim, relacionado ao osso, fratura de osso longo, costela, tudo isso, mas pancreatite, inflamação do panículo adiposo, uma paniculite, tudo isso pode fazer embolia gordurosa. Então, fiquem atentos. Laboratorialmente, esses pacientes podem ter distúrbio de coagulação, porque você acaba fechando os vasos e estimulando coagulação. Raramente pode evoluir com CIVD, pode ter uma plaquetopenia, tá? Pode ter uma anemia e pode ter alguns marcadores inflamatórios elevados. O tratamento é suporte, ter uma boa unidade fechada, ventilação mecânica,
todas as medidas para manter aquele paciente vivo, que na grande maioria das vezes aquilo vai se resolver sozinho. O corticoide é discutível nos casos mais graves. A gente pode fazer um trial de 5 dias de corticoide, seja com hidrocortisona, seja com metil, mas isso não é o principal. O principal é o suporte desse paciente e corrigir o que a gente entende que está sendo a fonte emboligênica de gordura. Então, corrigir a fratura, fixar a fratura, quanto antes, melhor. Tá? Mas não esquecer que existem outras condições clínicas não ortopédicas que também podem cursar com isso, como nós exemplificamos, tá bom? Então é um caso muito ilustrativo que nos marcou, foi até o Carlos Bruno que teve a oportunidade de acompanhar mais de perto esse paciente. Ele foi chamado como neurologista num paciente que rebaixou o sensório sem um fator causal. Os exames mais invasivos, fazer um lavado, paciente entubado para tentar achar gordura, um EAS com lipidura não é comum, mas pode tentar ser feito. Mas normalmente o diagnóstico é clínico, tá? Então vamos ficar atento. E achei que era um caso muito ilustrativo e valia a pena compartilhar para a gente não deixar passar, tá bom? Um bom dia para vocês. Por favor, quem puder e gostar, marque seus colegas e curtam para a gente poder ter força em continuar distribuindo e dividindo, né, casos clínicos que a gente pode viver para a gente aprender dessa forma. Bom dia.